Bom dia a todos, estamos aqui estudando a armadura de Deus. Nós já vimos aqui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz e hoje vamos ver o escudo da fé. E a Bíblia nos fala lá em Efésios 6 o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão e minha irmã, o escudo da fé constitui peça importante da armadura do cristão. O texto diz que devemos embraçar o escudo da fé. A importância desse escudo nós vemos nas palavras que complementam o versículo 16, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E isto é tão abrangente quanto possível. Todas as flechas ardentes do reino de Satanás podem ser extintas, exterminadas, apagadas com a proteção do escudo. Por trás do escudo, você consegue às vezes enxergar os dardos de Satanás arremessados em sua direção. Pode, às vezes, ouvir o trovão do seu rugido e sentir o estremecer da sua fúria. Mas o escudo é forte o bastante para enfrentar a fúria de Satanás. Um dos motivos por que o escudo da fé é de importância tão vital para o caminhar do cristão é que possibilita a ele proteção total. Você pode imaginá-lo como um escudo que o envolva completamente. O Salmo 5,12 diz assim: pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. O salmista via o escudo de Deus literalmente cercando o justo, protegendo-o de todos os lados. A proteção do Senhor encontra-se à nossa frente, à nossa retaguarda, acima e abaixo de nós, à nossa direita e à nossa esquerda. O escudo de Deus oferece proteção completa. E antes de ter permissão para tentar Jó, Satanás reclamou a Deus: acaso não o cercaste? Concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? O escudo de Deus estava lá para proteger Jó da atmosfera hostil do ódio e da fúria de Satanás. A história de Jó dá provas de que Satanás atormentaria e mataria todos os justos, não fosse a proteção do escudo de Deus. Teremos mais a falar sobre como e por que Satanás conseguiu até certo ponto ultrapassar aquele escudo. Mas agora é bom salientar quão alta e suficiente era a sebe de Deus. Outro motivo por que o escudo é de tremenda importância para a vitória encontra-se no objeto da nossa fé. O nosso escudo não é a nossa fé, mas sim o objeto dela. Por si, a fé não oferece proteção alguma se o objeto da fé apresentar imperfeições. Provérbios 30, versículo 5 afirma: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. A fé é nada mais do que o meio pelo qual o cristão pode se apropriar do escudo. Deus é o objeto da nossa fé. Ele é o nosso escudo. O terceiro motivo pelo qual o escudo é de cabal importância para a nossa vitória é que proporciona ao cristão a confiança de estar protegido. A existência do escudo significa que Satanás jamais terá permissão de tocar-me?
Alguns pensam desta forma: a história de Jó deve sempre encerrar tais pensamentos. Satanás teve permissão de ultrapassar o escudo para atingi-lo. Nada confere ao cristão a certeza de que não passará por algumas provações do reino de Satanás semelhantes à de Jó. Mas eu te pergunto, como se explicam tais acontecimentos, já que o escudo da fé tem poder de apagar todas as flechas inflamadas de Satanás? A resposta pode ser encontrada examinando-se detidamente a soberania dos feitos do nosso Senhor. As flechas ardentes de Satanás têm sempre por alvo ferir e destruir o cristão. Ele é simplesmente implacável e arrasadoramente cruel em seus ataques. Quanto a Jó, disse Deus a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Isso deixa bem claro que não for o escudo de Deus, Satanás teria matado a Jó, como fez com a família dele. Devemos permanecer concentrados em Deus e nunca em Satanás. Eis um perigo sempre presente. Não podemos ficar tão cientes do poder de Satanás a ponto de estar sempre lutando contra o diabo, em vez de estar servindo ao Senhor. Outra vez, Jó nos serve de ótimo exemplo. Todos os seus sofrimentos e problemas procediam diretamente das mãos de Satanás. No entanto, ao Jó discutir sobre o seu tormento com os 3 amigos e mesmo com o Senhor, seus pensamentos, suas palavras e suas esperanças concentravam-se em Deus. Mantinha os olhos fixos no Senhor e, por fim, obteve a vitória. Podemos identificar o caráter mortal da batalha em que o cristão se encontra. A tática de usar flechas inflamadas no combate é quase tão antiga quanto a própria guerra. Na época em que as cidades eram cercadas de muro, se as tropas de ataque conseguissem arremessar por sobre as muralhas flechas inflamadas suficientes para iniciar o incêndio, a batalha ficava mais fácil. Se as tropas dentro da cidade ocupassem seu tempo tentando apagar o fogo, não conseguiriam proteger contra as tropas que estavam obtendo sucesso. E isto se assemelha muito à estratégia de Satanás contra nós. Nada lhe agrada mais do que nos manter ocupados combatendo o fogo, em vez de lhe resistir e manter a nossa atenção voltada para o nosso Salvador. O objetivo de Satanás não é apenas nos destruir, mas nos desviar, causar pânico e pavor. Se conseguir pôr fogo na cidade e distrair a nossa atenção, poderá então entrar e assumir o comando. Meditemos agora sobre o que vem a ser o escudo e como nos apropriamos da sua proteção. O escudo da fé, em plenitude de significado, é a soberania onipresente do nosso Deus Trino. Deus fez uma promessa a Abraão. Gênesis 15:1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Por meio de Moisés, Deus disse a Israel: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre os seus altos. Deuteronômio 33, versículo 29. Satanás é um ser criado, incapaz de sobrepujar a pessoa e a presença do Senhor. É um grande consolo saber que o nosso escudo da fé é o poder magnífico e a pessoa do próprio Senhor. Pela fé, tomamos consciência da presença do Senhor entre nós e o inimigo. Perceba que o escudo é o escudo da fé. E o texto diz: com o qual vós podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vós, os cristãos, tendes participação na extinção dos dardos inflamados. E o escudo da fé requer a ação da nossa fé para que ele seja eficaz.
Devemos participar ativamente em nosso combate. A proteção do escudo é algo que devemos nos apossar e usar diariamente. Alguns cristãos questionam a necessidade de se revestir diariamente com cada peça da armadura, porque estamos numa guerra contra o inimigo mortal, que tirará vantagem da nossa falta de armadura. Mas eu te pergunto, por que o Senhor não me concedeu uma armadura que eu não precise reivindicar todos os dias? Em parte, a resposta acha-se provavelmente na provisão do maná, feita por Deus no Antigo Testamento. O Senhor queria que os israelitas o recolhessem diariamente. E qualquer porção juntada em excesso, salvo quando para ser usada no sábado, sempre estragava. Tinha de ser juntada novamente para sustê-los e conceder-lhes a bênção. Recolher o maná a cada dia lembrava o povo que aquilo provinha de Deus. Era suprimento seu, sinal da sua bondade. O Senhor cria em todos os seus tratamentos conosco provisões que exigem comunhão e apropriação diárias de sua graça. Poderá haver vezes em que vestiremos cada peça rapidamente, sem pensar. Mas haverá outras vezes em que meditaremos detidamente no significado de cada peça da armadura, o que resultará em adoração de amor ao nosso Senhor. Sabemos que os anjos desempenham um papel importante em nos escudar do que a maioria de nós percebe. Hebreus 1,14 afirma: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos desempenham um papel vital na execução do plano soberano de Deus de nos escudar das flechas de Satanás. Por se tratar de seres espirituais, os anjos não estão como nós, restritos ao mundo físico. Eles veem os anjos caídos quando nos atacam e têm condições de avançar sobre eles. Uma cena notável do ministério dos anjos protetores pode ser vista na história de Eliseu, no livro de 2 Reis, capítulo 6. Os anjos agem mais a nosso favor do que a maioria de nós jamais se apercebe. Hebreus 13:2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Os anjos travam batalhas com as forças das trevas, como nós vemos em Daniel 10. Não devemos jamais nos esquecer de que o sangue de Jesus Cristo é o fundamento para que nosso Pai Celestial aceite o cristão. A Bíblia fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 1:17 e Efésios 2:13. O sangue de Cristo é poderosamente eficaz para derrotar Satanás. Em Apocalipse 12, versículo 11, uma grande voz do céu anuncia a derrota de Satanás e a vitória dos remidos nessas palavras: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A morte de Cristo, por meio do derramamento do seu sangue, serve-nos de modo eficaz. Hebreus 2, versículos 14 e 15 afirma: visto, pois, que os filhos têm participação, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja que escudo perfeito e completo temos. Extingue todos os dardos inflamados de Satanás, se usarmos. O cristão que não usar o escudo estará permitindo que alguma das flechas incendiadas de Satanás recaiam sobre si mesmo. Então nós vamos orar e embraçar o escudo da fé. Amado Pai Celestial, pela fé,
Eu me aproprio da proteção do escudo da fé. Em nome do Senhor Jesus, reivindico a proteção dos anjos ministradores, para que me guardem e protejam dos ataques do reino de Satanás. Aproprio-me da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas de aproximação do maligno. Com gratidão e louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu regozijo-me na tua vitória. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ouviu essa mensagem e quer entregar-se a Deus, ao Senhor Jesus, e recebê-lo como único e suficiente Salvador, ou se você um dia aceitou o Senhor Jesus, se afastou dos seus caminhos e quiser retornar ao Senhor, você pode nos ligar, nós vamos orar contigo. O telefone é 0 operadora 11 9 4229 55 33. Repetindo, 0 operadora 11 9 4229 55 33. E eu os convido também a ouvir essas mensagens, tanto pelo canal do YouTube, como pela página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.